Essa postura que o senhor tem tido nos debates, que exemplo que o senhor acha que ela dá para essa juventude? Exemplo de alguém que está de saco cheio. O que está acontecendo aqui em São Paulo é que existe um consórcio comunista do Brasil, implantado aqui. Já tinham definido que o Boulos seria o prefeito, né? O Bolsonaro acabou arregando com o Valdemar Costa Neto, que sacou o Salles, eu percebi, eu não iria ser prefeito. Eu sou o único desses candidatos que não tem sonho em ser prefeito. Eles estão desesperados, eles dão cadeiradas, o marqueteiro, desesperado. Foi ele que começou a agressão, inclusive. Eu acho lindo vocês denunciarem isso errado. Eu não vou chamar de fake news, que só a mania de vocês, né, de uma imprensa militante. Inclusive, vocês recebem dinheiro da Prefeitura de São Paulo, vocês não têm responsabilidade com a verdade. Vocês são financiados pela Prefeitura de São Paulo. A Prefeitura de São Paulo pagou esse ano 648 milhões de reais e vocês são um dos felizardos que estão lá. Eu já percebi que todas as boas notícias vocês não vinculam. E por mais que o Renan pareça um garoto que está iniciando a carreira dele, ele é um bom garoto, eu falo para ele me encontra quase todos os dias aqui em São Paulo. Eu falo, cara, noticia isso aqui, fala isso aqui. Ele parece ser um bom garoto, os editores é que não são bons. Vocês distorcem... Pablo Marçal protagonizou um momento que vai ficar marcado na história da política e do jornalismo. Durante uma troca de ideias intensa, ele não se intimidou e, com argumentos afiados, acabou detonando um dos jornalistas presentes, que soube virar o jogo e desarmar a tentativa de colocá-lo contra a parede. Prepare-se para assistir a um dos debates mais impressionantes dos últimos tempos. Distorcem por receber qualquer boa notícia. Por exemplo, pega a notícia do Metrópolis aí que eu coloquei uma mulher para dirigir as minhas companhias. Pega que a minha vice é negra nordestina. Não tem uma boa notícia. Não tem uma notícia, não. Então depois você me mostra. Pega uma boa notícia das 206 carretas que eu mandei para o Rio Grande do Sul. Parei minhas aeronaves, fui lá servir. Vocês não são imparciais. E aqui é um grito de um cidadão que não vai afinar, não vai arregar para o consórcio comunista do Brasil. Eu falei da minha postura como governante. O governante tem que ter peito para ir atrás disso. Ontem ficou claro que o Tramontina estava a serviço desse consórcio. O Flow recebeu 474 mil reais da Prefeitura de São Paulo. E ano que vem eu faço uma promessa para o nosso povo de São Paulo. Eu vou cortar a bolsa imprensa. Não vai ter bolsa imprensa. Você tem uma noção, a Rede Globo sozinha recebe mais de 100 milhões de reais. E você, na fila do hospital, você com esse rio, que é um lixo, você com o pior ar do mundo. Hoje o ar tá tão problemático que você tá fumando 4 cigarros por dia, pra você ter uma noção. Chegou esse ápice aqui essa semana, e vocês noticiaram bem. Então assim, aqui tá o grito de liberdade. E se o povo não se levantar nessa revolta popular contra esses canalhas, eu quero ver quem que suporta isso. Hoje, nesse exato momento, aqui agora, tá completando 24 horas que eu tô num jejum só de água. Eu vou ficar 7 dias e eu vou falar pra vocês que isso aqui não é uma briga só de eleição, isso aqui é uma briga espiritual, emocional e física. Eles todos estão contra mim, não faz sentido nenhum num debate, um sorteio fazer eu sair 3 vezes com a Marina e o mesmo sorteio sair 4 vezes. Isso é improvável na matemática, improvável. Então assim, o Tramontina não interrompeu a fala da Atena, ele ficou por 2 minutos me destruindo. Quando ele termina a fala, eu sou jogador, eu percebi isso, eu assinei a regra. Ele deu uma advertência, só que ele falou por 30 coisas diferentes ao meu respeito, denegrindo minha imagem. Quando eu fui falar, ele me deu uma advertência, eu falei, agora espera, eu tenho a minha fala. Ele interrompeu todas as vezes, faltando 10 segundos. Se eu quisesse baixar a cabeça para essa injustiça, eu ficaria e não seria expulso. Aquilo ali é um absurdo. Alguém expulsar faltando 10 segundos, justamente porque eu não tive a liberdade de falar o que eu tinha que falar. Eu tô sem minhas redes sociais, eu tô sem dinheiro público, eu tô sem tempo de TV, sem rádio, sem padrinho político, sem direito de terminar uma fala num debate, ou seja, tô de saco cheio. E não adianta, não dá para comportar, não dá para ter comportamento de cordeiro perto de comunista. Esses caras são uma praga da política nacional. Sim. Certo. Só sei que o senhor não ouviu a sabatina que a gente fez com o prefeito Ricardo Nunes, convido o senhor a assistir para o senhor ver. Não dá nem visualização, não vou perder meu tempo. A imparcialidade, não precisa ver a imparcialidade do Metrópolis nesse processo. Vou perder meu tempo com isso. Eu perguntei do exemplo porque assim, a gente vê, e é um tema, volto a dizer, o senhor, na Bienal do Livro, o senhor foi... vários jovens foram lá querer falar com o senhor, pegar um autógrafo. Que já estavam lá e foram atrás do senhor e tal. O senhor tem jovens e seguidores. Eu volto a dizer porque minha pergunta é se esse tipo de postura, por exemplo, não estimula o bullying, por exemplo, com os apelidos jocosos. O bullying é uma prática que a gente tem que... ladrão, você perguntou pra ele? A gente tem que tratar... Foi você que fez a entrevista? Oi? Ele me chamou de tchutchuca do PCC. Você falou... Perguntei outras questões pro os jovens, é o seguinte, vocês precisam ter coragem de não ser jovens que defendem todos, nem linguagem neutra, não serem imbecis a ponto de acreditar que o Estado vai mudar a sua vida. Nós não precisamos de tutores. O que nós precisamos é de emancipação. Eu já fui alguém da pobreza, estou na extrema riqueza e agora eu quero servir vocês. Que vocês nunca partam para agressão, porque aqui está um sinal de alguém que foi agredido. A pessoa da minha equipe, ela agiu de acordo com o artigo 25 do Código Penal, que chama legítima defesa. Tem um vídeo que a imprensa, 95%, postou só a parte do marqueteiro, que é porque é financiado.
os outros 5% quer saber da verdade, postou. O Duda Lima, que é marqueteiro do Bolsonaro na última campanha, e do Ricardo Nunes, ele metendo a mão no peito do nosso assessor, arrancou o celular e ainda feriu o peito dele. Isso está no Metrópolis. Isso está registrado no Metrópolis. Você falou... tá bom. Então, só para concluir, o caso por exemplo, o senhor soprou uma farinha num candidato da rede e tal. Citar um exemplo de como, às vezes, um exemplo do senhor, que é uma figura que com essa projeção na campanha, especificamente, causa um impacto, uma consequência. Depois, no último fim de semana, a gente teve um candidato do PL, jovem também, que apoia o senhor, apesar de ser do PL, que fez o mesmo com Boulos. Então, só para fundamentar como uma ação provoca esse exemplo. Eu, por exemplo, eu fiquei rico e muita gente está ficando rico mesmo. Eu aprendi a ser um influenciador e mudar a vida das pessoas, restaurar casamentos, a fazer filhos perdoarem seus pais. Tudo realmente que eu faço muda. E não tem a pergunta com esse viés. Realmente eu tenho impactado essa geração, cada um assume sua própria responsabilidade. Agora, por que ninguém pegou no pé do Datena? Por que relativizou ele? Ontem ficaram gritando lá no debate, tem que prender. Mas por que o soco vale mais do que uma cadeirada? Se fosse um filho de faxineiro, ia ser preso e algemado. Se fosse o cara de direita... Quando o cara é de direita batendo, o mundo cai. Então, sim, vamos parar para pensar. Por que a mídia não relata as coisas boas de uma pessoa? Entra na Folha de São Paulo para você ver. A postagem, o corte do debate sobre Mia Zoano, sobre Tabata e Bolis é super positivo. Ou seja, esses caras usam o nosso dinheiro, nem é o deles, eles usam o nosso dinheiro público para distorcer e continuar no poder. Depois do debate, abriu ali uma live no Instagram, falou com a imprensa, depois continuou a live no carro ali, num tom bastante enérgico. O senhor falou que não dá para lidar de outro jeito com esses bandidos, usando as palavras do senhor, disse que o negócio vai ficar feio. O senhor disse, nós vamos entrar numa guerra e se não tiver uma revolta do povo, não vai ter como resolver nessa cidade. Essa declaração está incitando a população, como o senhor diz mesmo, a uma revolta popular. O senhor não teme que isso gere algum prejuízo para a sociedade, ou episódios de violência venham acontecer por aí? O senhor está incitando a população a uma revolta. Mas se você continuar ouvindo a live, eu falo, nós não precisamos de arma, a gente precisa do celular para desbancar esses jornalistas. Eu volto a repetir, Renan, eu vejo em você a pureza de alguém que não sabe onde está metido. Você quer um cara eu sou responsável por tudo que eu escrevo, você pode estar tranquilo. Mas o problema não é o que você escreve, é que alguém vai lá e muda a headline. Não, é o que eu escrevo mesmo, sou responsável por isso, pode ficar tranquilo. Eu tô checando com os jornalistas, eles mandam uma informação, a informação alterada. Mas a situação, pra você entender, Renan, é assim, eu poderia fingir que nada tá acontecendo. Só que eu não sou um cara que tem que curvar a cabeça para o sistema. Eu sou alguém que vim de baixo, sou alguém que conquistou muita coisa, sou alguém que já errou. Nunca vou esconder que eu errei. Ninguém tá querendo pedir nada disso. Entra na Wikipédia pra você ver sobre mim. De tanto eu falar, eles começaram a acrescentar algumas coisas boas que não tem o que fazer ali. Só quer mostrar o lado ruim de uma pessoa. Então, assim, mas é uma página colaborativa, qualquer pessoa pode entrar e escrever. Eu escrevo mais dessa militância. E assim, esse sorriso seu de desprezo mostra que você não entende o que eu tô falando. E não adianta. Eu vim aqui, vocês podem perguntar o que quiser. Eu sou a revolta do povo. Nosso povo era para ser o povo mais rico da terra e é o povo mais imbecilizado. A gente não quer um tutor. Eu não sou herói para ser pai de um povo. Eu quero libertar a mentalidade desse povo. Vocês da imprensa não mandam mais no Brasil. A televisão não manda mais no Brasil. As pessoas perderam essa reverência a vocês. E aqui está o grande detalhe. Não importa se vocês fizerem qualquer coisa contra mim, mas eu vou mostrar para o povo que tem como sair dessa. Vocês vão entrar no lugar de vocês, vocês não ditam o que a gente tem que engolir, vocês não são os nossos nutrientes. E agora? Eu não vi a notícia, desculpa, como é que você chama? Fábio. Eu não vi a notícia, nossa, o Marcelo é um guerreiro, consegue chegar em primeiro sem nada. Não tem uma notícia de nada desse jeito. E eu tô com o WhatsApp de uns 300 jornalistas, eu mando no time. Eu tô em primeiro lugar nas pesquisas. Aqui não tem manipulação, aqui é sempre uma pesquisa. É só uma, aqui eles não dão conta. Você falou nas pesquisas, foi só uma, né? Tem várias pesquisas, né? Eu também faço pesquisa todo dia. Isso não divulga. Porque tem que registrar no TSE, eu não quero gastar dinheiro por isso, porque não precisa gastar dinheiro. O senhor tá falando ouvir o povo na rua, você está falando da Veritar. A pesquisa Veritar, né? Que o senhor destaca que quem falou foi o Tarcísio. Não, o senhor está fazendo referência... Mas ele fala com a boca dele. Ele falou assim, a única pesquisa que acertou. É só entrar no próprio... Entre agora no Instagram. Eu vi isso na boca do Tarcísio. Ele até comentou que acertou a dele, mas errou de outros candidatos, né? Errou o primeiro turno, por exemplo, do Bolsonaro. Com Lula, estava dando Bolsonaro na frente, 47, e Lula 43. O resultado foi, do primeiro turno, Lula 48, Bolsonaro 43.
Em Alagoas, por exemplo, a Verital, um dia antes estava dando Rodrigo Cunha com 53 e Paulo Dantas com 46, e na urna o Paulo Dantas foi eleito governador com 52. É por isso que ninguém tem que curvar para pesquisa, porque aqui não tem manipulação, pode estar errada. Agora imagina as que tem manipulação. Mas Qual assim, que é a pergunta? A pergunta é que o senhor... Eu não estou defendendo a pesquisa não, porque essa pesquisa ainda está longe da que eu meço todo dia. O povo está revoltado na rua. Eu vou abrir uma live para você ver, aí convido todo mundo, entra no Pablo Marcal por SP, eu vou abrir uma live e vou perguntando na rua, todo lugar que parece um comportamento típico de político, de abraçar a pesquisa que melhor convém. Não, é só para mostrar que tem um calinho que vocês não deram conta de resolver. É um calo entre o consórcio comunista aí. Pesquisa essa também noticiada pelo Metrópolis. O senhor disse numa sabatina recente, na CBN, acho que foi ontem até, que achou patético o seu assessor filmar ali aquele momento na ambulância. O senhor disse postar. E o senhor disse em outra oportunidade que aquilo foi uma cena desse pessoal. Falei isso. Falei isso. Falou. Você quer que eu leia aqui? Não, vou te falar porque... Eu precisava daquela ambulância lá, eles queriam fazer uma cena, esse povo aí. Eles queriam fazer uma cena. Dava para ir correndo para o hospital. Estava tomando oxigênio, do jeito que estava acontecendo lá, estava acontecendo. O senhor disse isso. É porque você falar que aquilo é uma cena, eu estou encenando, eu não estava encenando. O senhor disse que aquilo foi uma cena. Desculpa. Aquilo não é uma cena. Aquilo eu estava tomando oxigênio, eu não estava conseguindo respirar fundo. Agora, eles quererem uma cena, porque é problema de interpretação, Renan. Você tem que aprender antes de você declarar isso. Aquilo não era uma cena. Aquilo eu estava realmente sendo atendido. A partir do momento que o senhor disse que dava para ir andando para o hospital, e que eles queriam fazer uma cena, o senhor estava ali fingindo que... O senhor estava ali com um balão de oxigênio deitado. Sim. O senhor falou que dava para ir andando. Eu vou explicar de novo a interpretação de texto. Eles querem fazer uma cena, são eles. Filmar, cena de filmagem. O que aconteceu lá foi real. Eu estava sendo atendido dentro do O senhor estava com dificuldade de respirar? Não, eu falei isso daí. Foi por isso que eu saí do debate. E o senhor disse que poderia ir a pé. Como é que o senhor ia a pé com oxigênio? Imagina, se eu estiver no meio da rua, é só respirar menos, velho. Eu não conseguia respirar fundo. De qualquer forma, a pergunta seria em outro sentido. O senhor comparou esse episódio à facada do Bolsonaro. O senhor disse algo na linha de: nos Estados Unidos, o Trump foi vítima de um tiro de fuzil porque é os Estados Unidos. No Brasil, Bolsonaro foi vítima de uma facada porque é o presidente do Brasil. São Paulo foi uma cadeira porque é a prefeitura de São Paulo. O que tem de errado nisso? Não, a minha pergunta é justamente essa. O senhor, ao mesmo tempo, fala que foi patético, mas o senhor se compara a Bolsonaro... É postar a imagem. Eu não autorizei a postar a imagem. E tá tudo bem já que postou. Vocês estão preocupados. Pra mim tá tudo bem já que postou. Aí depois que posta não tem como. O senhor até falou que pensou em demitir o assessor que fez isso. Sim. Agora, a diferença de facada e não sei o que é sempre contra a direita. Você não acha um cara de esquerda. E aqui não é incitação à violência. Mas por que só faz esse tipo de coisa contra pessoas de direita? Que maluquice é essa esquerda? Qual que é o problema que essas pessoas não respeitam, cara? De novo, ontem o Duda Lima começou a confusão. Eu fui expulso ali do debate, faltando 10 segundos, para provar que aquele debate não foi imparcial. Duda Lima que é de direita, né? Então, o Duda Lima está fazendo campanha para alguém que é de esquerda. Fez campanha do ele Bolsonaro. Não é direita não, ele é marqueteiro. O negócio dele é isso aqui, ó. Se é de esquerda ou direita, não interessa. Não sei de onde você tirou isso. Fez a campanha do Bolsonaro, fez a campanha do PL, do Valdemar. Mas ele falou pra você que é de direita? Faz campanhas de direita. Corrigindo a informação, faz campanha de direita. Só acho que houve um exagero nessa comparação, isso deixou... Qual comparação? A comparação com a facada. Não, mas eu não falei que doeu mais ou menos. Isso aí é problema de quem tá com ciúme de cadeira ou de faca ou de bala de fuzil, isso é problema de quem... Não, porque diante desse contexto que a gente acabou de relatar aqui, muitas pessoas acharam, inclusive o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tentou fazer o uso político desse episódio. Não, foi um vídeo mostrando 3 cenas, depois que ele pediu para censurar, eu tirei o dele, ficou só o meu e do Trump. Qual que é o problema de mostrar que você está sendo agredido enquanto você quer proteger o povo? Tem problema nenhum nisso. Vou ficar com ciúme de cadeira, de faca, de bala usada?